Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio da Centralcast. Estamos aqui comigo, Samuel Pereira da Silva, o meu sócio, Leonardo, e nossa queridíssima convidada, Carla Bueno, gestora de alta performance do mercado imobiliário, responsável por treinar mais de 500 corretores na área. Ela está aqui para falar um pouco mais sobre quem é ela, como ela começou no mercado e fique à vontade. Oi, gente, sou Carla Bueno, gestora de alta performance no mercado imobiliário. Sim, me considero uma gestora de alta performance, sim, Samuel. Por quê? Sou a gestora mais doida do país. Sou a gestora mais doida da MyBroker, mais criativa. E o que acontece? Essa alta performance não é nada que não esteja dentro de cada corretor. A gente vai buscar o melhor deles. O que eles são bons, a gente vai melhorar cada vez mais. Então, a performance deles já está neles. A gente só vai lapidar ele e trazer o que ele tem de melhor no mercado. Então, assim, já vou entrar na primeira pergunta. Levando em consideração que todo gestor, né, todo especialista, o corretor que está ali, tem a sua essência, né? E você fala que vai extrair. Então, hoje, para eu entrar no mercado imobiliário, eu preciso simplesmente do quê? Como que o Leonardo deve ser? Quais são as personalidades? O que eu preciso ser? Como que eu preciso ser? Eu vou explicar para você sobre uma situação que eu tive essa semana. Eu estava num lugar e passou uma moça vendendo doces. E ela falou assim, Carla, não me chamou de Carla, né? Ela falou, moça, você quer comprar doce e tal? E eu falei assim, você gosta de vender? E ela, gosto. Ela falou assim, tô morando aqui faz 2 meses, então tô vendendo meus doces. Eu assim, você gosta de vender mesmo? Gosto. Eu falei assim, então amanhã 1h30 você tem entrevista comigo. Quer trabalhar comigo? Fazendo o quê? Mexendo no mercado imobiliário. Ela mexe no mercado imobiliário? Sim. Fazendo doidices no mercado imobiliário. Ela falou assim, tá, eu quero. E eu contratei ela dessa forma. Por quê? A primeira coisa que você precisa ter para entrar no mercado imobiliário é um coração ensinável. E muitas vezes as pessoas acham que tem um coração ensinável, mas não tem. E a gente precisa trabalhar isso nelas também. Mas a base de tudo é um coração ensinável. É deixar ser moldada. Falo assim, eu pego corretores, nem falo como corretores, eu pego pessoas que falam, olha, eu não sei mais o que eu quero fazer da minha vida, eu acho que não dou certo pra nada. Cola em mim. Cola que é sucesso. Igual o Eduardo lá do Piauí, ele veio trabalhar com a gente, mexia com outras coisas e hoje se tornou um dos maiores corretores que está vendendo lotes lá no Piauí. Então, ele não sabia nada sobre loteamento, nada sobre casas, não sabia nada, o que era nem INCC na vida. Então, ele não sabia nada. E a gente extrai isso deles. Cada um é uma pessoa, mas a gente precisa, sim, lapidar eles com essa forma, jeitinho Carla de ser. Entendi. E como que o mercado imobiliário chegou para você? Quando foi? Tem quanto tempo que você está no mercado? Então, eu costumo falar que as coisas na minha vida acontecem muito rápido. O meu dia tem 48 horas e eu não dou conta de tudo ainda. Eu entrei no mercado imobiliário vai fazer 3 anos. Mas nesses 3 anos eu vivi para 20. Porque quando eu cheguei no mercado imobiliário, todo mundo já estava um nível muito maior que eu, quando eu entrei para a equipe. Né? E eu tinha que estudar, tinha que pesquisar, tinha que ler muito. E eu não tinha tempo. Porque eu era casada na época, tenho filhos, 4 filhos. Então, tinha toda aquela assistente de casa. E não tinha dinheiro. O pior de tudo, não tinha dinheiro. Então, eu tive que estudar da meia-noite às 3 da manhã. E depois dormir um pouquinho e depois trabalhar. Só que isso me ajudou muito na disciplina de estudar. Coração ensinável. Mas antes de chegar nessa equipe, eu vendia espetinho na frente da igreja aqui de Goiânia. E eu já acompanhava o Ricardo Martins pelas redes sociais, desde Chapecó, quando eu trabalhava com eventos. E um dia ele falou assim, você que acha que não dá certo para nada, mas gosta de vender, vem trabalhar com a gente. Então, eu ouvi aquilo e eu falei assim, gente, eu já fiz de tudo na minha vida. Tudo que eu faço, a gente ganha dinheiro, mas não é isso que eu quero ainda, não é algo que eu me encontrei ainda. Nunca imaginava trabalhar no mercado imobiliário. Fui fazer entrevista, cheguei lá, a gerente falou assim para mim, a gente gostou do seu perfil, mas você tem que fazer inscrição no curso de TTI. Né, que é um curso obrigatório para você entrar no mercado imobiliário. E eu falei assim... Eles vão falar, puta merda. Não pode mandar, não tem problema. Mas livre. eu disse assim, eu não tinha... Gente, se eu tinha R$20 na conta, era muito. Daí ela falou assim, você vai dar um jeito, não vai? Eu preciso de você com essa inscrição pronta para terça-feira. Eu disse, tá. Perdão, na segunda-feira. E quando ela falou isso, eu disse, gente, eu não sei como eu vou conseguir esse dinheiro, mas eu vou conseguir.
No domingo, o pastor da igreja me chamou e falou assim, Carla, todos os espetinhos que você faz à noite, né, no final do culto, você pega todos esses espetinhos no início do culto. E o que ele fez? Ele fez um ato profético, chamou a gente lá na frente, falou que nós estávamos com o carro estragado na época, tal, os perrengues chique que a gente fala. E o que acontece? Ele colocou todos os espetinhos prontos no altar e o povo começou a abençoar a gente, passando pix, passando dinheiro, entregando dinheiro. Então, foi muito mais do que o valor do espetinho. E eu consegui pagar o carro e o dinheiro para entrar no curso. Então, assim, foi extraordinário, assim, sabe? Então, a gerente falou assim, Carla, eu sabia que você ia conseguir. Entendeu? Porque você tem esse perfil. Então, eu sou muito acelerada muitas vezes. Muitas não, quase sempre. Mas, tem objetivos que as pessoas, elas acham que elas não conseguem. Mas elas não conseguem porque elas ouvem dizer que não conseguem. É igual um obstáculo. Ele só se torna um recorde se alguém quebrar. E é para isso que a gente está aqui. Entendi perfeitamente. Então, tem mais ou menos 3 anos. Você pode dizer que dentro desses 3 anos, cara, você, como a gente já sabe, né, são mais de 500 corretores treinados. E quanto de faturamento, VGV, né, que dentro do mercado imobiliário fala, e que a Carla construiu com a equipe. Vamos dar aquele ar de esperança para quem está querendo começar hoje. Ó, são 3 anos, porque 3 anos na minha cabeça eu fico aqui agoniado. Foi 3 anos é muito pouco, cara. 3 anos não. Eu, 3 anos atrás, eu confesso para você que eu estava deitado numa cama desesperado pensando como que eu ia pagar meu aluguel, porque meu pai que me bancava. Então, a minha ascensão também dentro do mercado digital é parecido com o seu dentro do mercado imobiliário. E me fale de VGV, o que essa Carla já bagunçou nesse mercado aí? Então, tinha um VGV individual, né? Logo que eu entrei. Depois eu saí da MyBroker, fui trabalhar na imobiliária do Darlan e do Pablo Marçal, que é onde eu me descobri vendendo loteamentos, onde fui campeã de vendas na época de loteamento e tal. E comecei a treinar mais equipes lá. Então, foi nesse sentido. O que acontece? O número é um número bom, mas juntando com o número pessoal desse meio tempo, com a equipe que é muito recente na MyBroker hoje, ela vai fazer 5 meses a equipe com a gente, sabe? Mas juntando tudo isso dá em torno de uns 25 milhões. Receba. Fez quantos milhões? Toma, vai. Seus lançamentos aí. Isso contando, gente, não estou contando com base só na equipe Sim, de claro. hoje, que a gente está trabalhando ela, mas com o meu VGV, com o que eu fiz com o Pablo, com o que eu fiz com o Darlan, então juntou tudo isso. Tem essa média aí, tem um pouquinho a mais, mas a gente conta. Então, hoje para entrar na sua equipe atual, tem vaga? Tem, sempre tem. Sempre tem? Sempre então é só tem. te procurar que a gente consegue... Só me procurar, coração ensinável. Eu sempre falo que não precisa ser ganancioso, mas precisa ser ambicioso. Ganância não, mas ambicioso sim. Ter ambição de querer fazer mais e mais e mais. Porque o mercado também, as pessoas olham, a gente vê... eu acompanho o Ricardo Martins há muito tempo. É o meu mentor, sempre foi. Hoje é meu amigo particular, conheço a casa dele, a família dele, frequento a casa dele. Mas as pessoas não entendem que o mercado imobiliário, ele é mais além de tudo isso. Ele é muito sério. E hoje está muito fácil para entrar no mercado. E entrando no mercado muito fácil, a gente tem corretores que fazem meia boca. E eu sempre falo que se você fazer o que precisa ser feito, já é o extraordinário. Uhum. Porque tem corretores que mancham muito a nossa imagem. E a gente sofre bastante para mostrar a imagem real de um corretor de imóveis. Porque não é só uma intermediação do negócio. É uma vida, é uma construção. Você vai tendo aquele network com o cliente. Você conheceu eles noivos e depois você vai ver os filhos crescer. Então, é o relacionamento que existe, sabe? E um cliente que compra uma vez, ele compra mais vezes, né? Dentro do mercado imobiliário, certamente é mais difícil porque é de milhões, né? Um valor mais as alto. aquisições. Mas eu penso que esse relacionamento te leva a comprar amanhã. Eu quero trocar de imóvel, eu quero ir para outro condomínio. Ou talvez... Não, eu quero agora investir, porque eu já ouvi falar que existe esse investimento dentro do mercado imobiliário. A gente não compra só para morar. Explique mais sobre isso daí, esse negócio de investimento imobiliário. Então, com base no último lançamento, a gente tem de casas, né? De casas e jardins, a gente tem muitos relatórios que o cliente está comprando, porque todo mundo deseja morar nos jardins. Falando em jardim, gente, vai ser um próximo lançamento daqui uns dias. Então, assim,
Todo mundo gosta de morar nos Jardins. A pessoa foi lá, comprou para moradia, mas ela viu que a condição estava boa. Ela, muitas vezes, porque corretores têm medo de pedir documentação para o cliente. O cliente fala que quer comprar, ele não sabe quem vai chamar, gerente, diretor, quer chamar todo mundo. E na minha equipe, que eu falo nossa equipe, né? A gente ensina eles a fazer todos os passos. E quando faz isso, o que acontece? O cliente veio, comprou para moradia, a gente mostra para ele que ele tem condições de comprar um para investimento. Sabe por que a gente mostra? Porque o cliente não vê isso. Você nunca vai dizer, eu vou comprar aquele imóvel para investir. A única pessoa que faz isso é o verdadeiro investidor. Uhum. É o cara que já está habituado a comprar para investir. Conhece. É o cara que já conhece o mercado. mercado. Mas quando você mostra para uma pessoa que ela tem condições de comprar um para ela e para investir, ela pode colocar para alocar, ou fazer uma renda fixa, ou fazer uma renda intermediária, ela consegue de boa. Ela consegue de boa. Mas você precisa mostrar isso para ela. E é isso que as pessoas, os corretores no mercado geral, não fazem. Eles só querem vender, pegar a comissão deles e partir para o próximo cliente. A gente não. A gente faz o relacionamento com o cliente para gerar uma nova compra. Carla, mas é interesse? É interesse, óbvio. Mas depois do interesse, a gente gera um relacionamento com o cliente. E isso é muito importante para ele. Porque quando ele vê vai sair um lançamento de Jardins, ele vai lembrar de quem? Vou ligar para a Carla. Carla, tem? Ele pode conversar com o corretor, mas ele vai fechar com quem? Com a Carla. Isso acontece, já aconteceu isso. Então a gente vê que para dentro desse mercado, Samuel, existe uma exclusividade, né, entre ser bem atendido ou em criar um relacionamento, porque mesmo que você comentou que muitos corretores estão queimando o mercado, mas acredito que o atendimento básico todo mundo faz, que é, eu fui bem atendido, tirou minhas dúvidas, eu fui lá, fiz a minha aquisição e tudo bem. Mas agora o relacionamento, que é o diferencial que a Carla apresenta dentro da sua equipe hoje. Isso, é o diferencial. Essa proximidade mesmo. E eu falo assim, não é nem só o relacionamento. É a palavra que eu mais amo na minha vida, a experiência. Tá, a experiência. Eu estava esperando por esse momento. A experiência com o cliente. Então, assim, é muito importante a experiência com o cliente. Por quê? E a experiência que vai trazer esse LTV a longo prazo dentro desse mercado. E você falou uma coisa muito interessante. Você falou, mas tem corretores que já fazem o básico bem feito, né? Não tem. Nem isso. Não tem. Tá ruim assim? Não tem, porque o povo pensa o quê? Eu vou ganhar uma comissão tal, então eu vou fazer isso, vou fazer panfletagem, vou fazer isso. Polui o mercado imobiliário. Então, quando você vai conversar com um especialista, que a gente chama os nossos corretores de especialistas, eles são especialistas nisso. Então, quando ele conhece um especialista, ele já sabe que na primeira abordagem já é diferente. Já é diferente, já. Sempre falo, a venda não começa lá na negociação, a venda começa na abordagem. É a primeira impressão que fica. E isso no mercado imobiliário é muito sério. E assim, olha o que eu vejo em relação a isso daí, que eu acho que é o ponto-chave de qualquer negócio, serve para qualquer coisa, tá? O que ela está querendo dizer nisso daí de um bom atendimento? Existe mercado para todo mundo. Né? Para quem está assistindo, um dia eu gostaria de ser um especialista ou um corretor. Você está acabando de ver aqui, ouvir agora da boca da Carla, que está dentro do mercado, que existe oportunidade. Existe oportunidade. Dentro de todo o mercado existe a oportunidade. Porque de pessoas que fazem mais ou menos, todos os nichos existem. Mas os bons que se preocupam de fato com o relacionamento, com o resultado, com a venda, com aquela questões, as questões mais específicas do mercado, ainda existe oportunidade. Isso em qualquer área. Eu vejo dentro da nossa área de marketing, eu vejo dentro até mesmo do audiovisual, de quem filma, de quem edita, de quem faz qualquer tipo de serviço. Hoje, o que mais me incomoda dentro do mercado num todo são o número de pessoas que estão preocupadas apenas em pôr o dinheiro no bolso e não proporcionar algo diferente no mercado e fazer o melhor. Bastante. E eu ouvi dizer, Carla, que existe um método específico aí que você desenvolveu, que você aborda com a sua equipe. E eu gostaria de saber mais, porque vai que a gente consegue replicar em outras áreas, né? Então, o método 7 ele pode ser usado, aplicado em qualquer área. Eu estava falando sobre o método ontem com uma pessoa, falou assim, esse método ele pode ser usado em qualquer área. Por quê? É um método exclusivo? É coisa que as pessoas já sabem, mas é com uma experiência diferente, um resultado diferente. Então, o método traz uma visão totalmente diferente do cliente, totalmente da negociação, como que vai ser, qual que é o passo, o que eu faço agora. Como que acontece isso, Carla? Você senta com o corretor e passa tudo isso com ele? Sento com o corretor, explico para ele. Sento com ele, ligo com ele. Sento com ele,
monta estratégia, a gente vai fazer ação, faz ação, volta. Carla, na imobiliária mesmo, o pessoal fala assim, é difícil o gerente que faz isso. E assim, eu faço isso. Primeiro eu vou lá e mostro para eles como funcionou comigo e depois eles replicam isso. Tem corretores que precisam de mais tempo? Precisam. Mas o método em si, desde a abordagem até o network, no final, ele é extraordinário. Mas o que acontece? Antes de qualquer coisa, dentro do método, a pessoa precisa se conhecer. Que é o primeiro ponto, ser especialista em você. Não, Como então, assim? o método começa com especialista? Especialista. E como é que é isso, mulher? Explica pra nós. Então, vou contar só um pouquinho, né? A gente não pode contar sobre todo Não o método. pode, não tá? pode, Então, porque um é pouquinho. só a equipe exclusiva da isso Carla aí. que pode saber. Tá certo. Quem quiser, só colar com a gente que a gente mostra. Entre tudo, em né? contato. Entre em contato. Deixa o like, curte aí, né? Esse negocinho de Vai lá bobeira. depois no O povo tá dizendo- arroba Carla Carla Bueno. Com 2L. com dois Carla L. Bueno com 2L e underline no final. Exatamente. Então, O povo tá dizendo, coloca assim, Carla Bueno Oficial. Gente, calma, gente. Calma um pouquinho aí. Mas assim, começa a ser em especialista. Especialista em você. Especialista nas suas emoções. E especialista no produto. Se você não conseguir fazer essas 3 bases, que é do primeiro pilar, você não consegue dar continuidade para outras coisas. Carla, porque você está falando de emoções. No mercado imobiliário, as emoções elas sobem e descem. Por quê? A gente tem uma pressão muito grande da família, porque vai trabalhar, corretor não é profissão, não. Todo corretor já ouviu isso. Não vai dar dinheiro, não. Muita gente ouviu isso. Eu nunca ouvi isso, graças a Deus. Mas a gente sabe que muita gente tem isso. Então, a gente precisa, assim, se conhecer. Quem é Carla Bueno? Para que eu tô aqui? Eu acreditava que eu estava aqui nessa terra só para cuidar dos meus 4 filhos. E quando eu descobri que não era só para cuidar de filhos, o mundo explodiu, vamos dizer assim. O povo tem que me aguentar agora, porque as ideias são muito doidas. Né? Vocês sabem bem disso. Sim. Então, assim, é diferente. É um método diferente, é um método inovador, que vai trazer, eu vou dizer assim, paz e pix para muita gente. Então, você acredita que esse método é a maneira mais assertiva de fazer uma venda hoje? Se ele é mais assertivo, eu não sei, mas que tá dando certo é. Atualmente está dando Atualmente certo. é. Eu trago essa questão do assertiva, é porque geralmente quando nós entramos no mercado, quando nós vamos começar um novo empreendimento, fazer qualquer coisa, geralmente a gente entra muito perdido, né? E pelo que eu estou percebendo, nesse modelo de trabalho hoje com a Carla, você não entra perdido. Você entra sabendo o que você vai fazer hoje, amanhã e depois, que é um tratamento com o cliente mesmo, com o lead, com o prospecto. E isso eu acho que é o grande diferencial no mercado. As pessoas querem vender, mas não querem saber nem o que vende. Não querem nem conhecer o próprio produto. E entra naquela questão dos DDD lá, dores, desejos, Conhecer o público. dúvida, conhecer público, persona. E entra naquela parte que dentro da nossa área, eu vou te falar, 80% das pessoas que estão me assistindo aqui, se você trabalha com mercado imobiliário, se você trabalha com marketing e gestor, qualquer área, eu tenho a certeza absoluta que você não preocupa da maneira que deveria com o público em se conhecer, a sua mensagem, a sua transformação, a sua promessa. Isso eu estou falando tranquilamente, eu consigo afirmar, você não está preocupando. E aí, Samuel? Tem alguma dúvida, cara, que você quer tirar com essa mulher? Tem, com certeza. Tem alguns pontos que ela falou, principalmente voltando onde ela falou que para uma pessoa entrar na equipe dela, ela tem que ter o coração ensinável. Aquela pessoa que quer aprender, que aceita ser ensinada pela própria Carla Bueno. E a palavra que você gosta muito é experiência. Eu também gosto dela em algumas partes, porque eu sou focado em performance, então para mim o importante, mais importante do que a experiência em si, é gerar um resultado com a experiência, certo? E o que seria essa experiência para Carla Bueno? O que faz a experiência dela ser tão única para os corretores, para quem quer comprar um imóvel, a ponto de gerar um resultado extraordinário? Queria ouvir de você o que é que deixa essa experiência única. É um relacionamento? É entender do produto, ser especialista em você? Eu queria ouvir mais sobre isso, essa palavra experiência. A experiência começa desde o momento da entrevista com o futuro especialista. A gente faz uma análise com ele, assim, uma análise exclusiva Carla Bueno. A gente faz isso com ele e a partir daí a gente vai aplicando o método com ele, mas dentro do método a gente aplica também com o especialista.
Porque o especialista chega lá... O especialista, gente, é os corretores, tá? Lembrando disso. O especialista chega lá, ele tá quebrando pau com a mulher, tá devendo pro mundo inteiro, tá N coisas, e ainda ele tem a pressão de vender. E eu, Carla Bueno, sento com ele, a gente faz uma estratégia de quanto ele precisa ganhar para pagar as contas, qual carro que ele quer ganhar, qual a viagem que ele quer fazer. Muita gente nem sabe para onde quer ir quando chega lá. Não sabe que viagem quer fazer. Deixou de sonhar. Então, todo esse trabalho de ser especialista em você começa, assim, com o trabalho do gestor com o especialista. Essa experiência, eu sempre falo que, e vocês já ouviram falar isso, eu preciso primeiro transformar a vida dos meus especialistas, para depois transformar a vida dos clientes deles. Carlos, eles não vão conseguir vender se eles não estiverem bons com a vida pessoal? Não estou dizendo isso. Mas estou falando que eles vão ser especialistas de alta performance quando eles se conhecerem, resolverem bem a vida, e assim eles conseguem transformar os sonhos dos seus clientes. Essa é a base. Essa é a base. Então, assim, eu sento com cada corretor. Tá acontecendo isso. Carla, mas todo mundo faz isso na MyBroker? Não. É obrigação sua fazer? Não. Mas eu faço, porque eu aprendi dessa forma. Porque o método, ele foi feito em etapas. Estava falando sobre isso essa semana. O método, eu comecei a escrever logo quando eu comecei na MyBroker, com 15 dias, né? Quando eu fui convidada para participar do reality do Ricardo Martins, eu disse, gente, tá doido? 15 dias no mercado imobiliário? Eu comecei a escrever. Depois disso foi indo. Quando eu fui trabalhar com o Pablo e com o Darlan, mais coisas foram aflorando. E quando eu saí e voltei para a MyBroker, eu olhei para aquele papel e disse assim, gente, é um método de milhões. É sobre isso. A minha base, a experiência... Tive uma experiência muito grande na MyBroker, um resultado extraordinário com o Pablo e com o Darlan, principalmente com o Darlan, né? O que eu posso dizer para vocês? Darlan, ele me desbloqueou total para entrar nesse método. Ele deu o estalar do método. Porque ele falou assim, Carla, você tem medo de pedir documentação para o cliente. Eu falei assim, não é que é. Ele falou assim, não, você tem medo. Por quê? Você se torna amiga do cliente, você sabe a vida do cliente, você sabe tudo. Mas na hora de fechar, porque você virou tão íntima dele... Você veio com dó do bolso dele. Sabe, você trava. E eu disse assim, gente, nunca pensei nisso. E o que acontece? Depois desse dia, a gente falou isso num dia, no outro dia tinha o lançamento dos lotes. E foi aonde eu vendi para os Estados Unidos, Portugal. As pessoas nem me conheciam, né? E comprou por indicação do evento do Pablo que teve aqui. E eu fui campeã de vendas naquele dia de lotes. Nunca tinha vendido lote na minha vida. Por quê? Eu era especialista e ainda sou especialista em alto padrão. Aldeia do Vale, Alphaville. Eu não deixei de atuar no mercado depois da gestão, mas hoje o trabalho é voltado para a equipe mesmo. Como o Samuel me perguntou, essa experiência, eu acho que tudo que eu passei com essa base fora da MyBroker, dentro da MyBroker, formou esse método. E as pessoas precisam entender que o método é para os clientes, mas a gente precisa fazer esse método com elas. Eu tenho uma pergunta um pouco mais polêmica agora, cara. Porque é uma dúvida que, de fato, essa dúvida que existe, eu nunca tirei ela com você, Carla. E eu nem vou trazer ela no aspecto de polêmica, não, porque é algo que eu acredito que está acontecendo. Você citou aí a figura do Ricardo Martins e assim, é uma percepção minha. Eu acredito que a projeção do Ricardo Martins, que é um corretor milionário, querendo ou não, a imagem que ele apresenta nas redes sociais, eu acho que meio que deu uma sujada, dificultou a vida de quem está entrando agora, porque a maioria das pessoas que estão entrando agora para serem corretores querem ser milionários como o Ricardo, e eu acho que essa não é a realidade. Posso estar totalmente enganado, porque eu acho que o Ricardo Martins é 1 em 1 milhão, é um acontecido ali dentro, que tornou-se sócio da MyBroker hoje, e essa é uma realidade. A maioria das pessoas hoje que tem entrado, nem estou falando da sua equipe, provavelmente isso não tem, porque o seu filtro é diferente, mas num todo hoje, a galera que entra para ser corretor, eles têm essa perspectiva mesmo de, eu quero ser milionário. E aí com 2, 3 meses não virou milionário, existe a frustração. Tá difícil hoje encontrar corretores profissionais por causa disso? Então, a gente tem o Ricardo, como eu falei, é a base de tudo para mim. E o Ricardo, ele trouxe uma experiência em questão de venda, porque ele demorou 7 meses para vender.
Eu ouvi ele falando Ele demorou 7 meses para mesmo. vender. Ele morava, eu esqueci o nome, mas ele morava nos condomínios que é econômico, né? Hoje acho que tá um pouquinho melhor, mas é econômico. Eu vi um podcast dele que ele falou que ele saiu de um apartamento pro Alphaville. Tipo assim, saiu de um condomínio muito simples, um apartamento pequeno, pro Alphaville direto. Uma ascensão muito rápida. Foi muito rápido, assim, mas o processo dele foi muito longo. É o processo que as pessoas não vê. Entendeu? Por trás das câmeras, antes do Ricardo TikTok dançando lá, tem um processo antes. E o que acontece? Tem muitos corretores que entram, e já aconteceu isso comigo na minha equipe, entram achando que daqui uma semana eles vão comprar uma Porsche. Vai ser o Ricardo, vai ter uma Porsche. Não, o que acontece? A gente vai lá, puxa ele pro mundo da realidade e fala, ó, tem processos. Você quer chegar onde o Ricardo chegou? É seu objetivo? Ah, é isso que eu quero ser? Ok, então a gente vai fazer um processo, trabalhar para você conseguir isso. Então, assim, o Ricardo, ele traz uma imagem para as pessoas muito boa. E é tudo que ele já conquistou. Ele falou assim, quando ele tinha o Palio, ele postava foto com o Palio. E por que agora eu não posso postar foto de Porsche? Então, assim, ele criou uma trajetória onde as pessoas não conheciam essa vida dele antes disso. Hoje, ele não vende. Hoje, ele passa os clientes que ele tem para outros corretores atender. O Ricardo mesmo faz vídeo para mim, de boa. Ele fala, cara, eu vou fazer um vídeo para você, chamar corretores para você. Parece 50. Mas na hora de contratar, 5, 6. Que você percebe que a galera que vai, mas... Ela vai, mas ela vai... Eu quero... O que eu vou fazer? E quando eu trago isso pra eles, que o Ricardo é único. O Ricardo é único. Carla Bueno é única. Pablo é único. Darlan é único. Leonardo é único. Samuel é único. Você precisa se achar. Eu tô aqui pra quê? Qual que é o propósito? Não é só por causa de toda essa mídia. Sim, o Ricardo tem uma trajetória incrível. Ah, quero ser igual ele? Gente, ser igual ele não vai dar. É igual eu falo, não tem 2 Carla Bueno. Ia dar muito trabalho se tivesse 2. Eu que o diga, vai. Então, assim... Assuntos polêmicos. Mas o povo tem uma visão assim do Ricardo, tanto que ele posta, né, algumas perguntas lá que o povo manda pra ele, mas a gente conhece ele na essência, a gente sabe que não foi fácil. E outra coisa, ele foi sócio da MyBroker sem estar na internet ainda. Sem fazer dancinha no TikTok. Ele entrou como sócio quando ele tinha o Palio ainda. Ele conseguiu ser sócio com o Palio. Entrou com sócio com o Palio, né? Sendo sócio. E hoje ele tem o carro que ele quiser. Mas é por escolha dele. Né? Então, assim, ele é extraordinário dentro do nicho dele, dentro das pessoas que ele atrai para ele. A gente tem nossa performance, a minha base foi muito ele, muito Pablo, muito Darlan, que juntou e formou a Carla Bueno, Método de Milhões. Falo para ele também, já falei isso para ele. Então, porque é diferente. Porque tem gente que não gosta do Ricardo. E tá tudo bem. Tem gente que não vai gostar da Carla e tá tudo bem. É igual o que eu falo. Você não precisa comprar imóvel comigo. Não precisa. A frase tá errada, gente. Peraí. Você que precisa comprar imóvel comigo, eu não preciso vender para você. Você... E isso é na vida, você entende? Isso a gente usa pra vida. Por quê? Quem precisa do imóvel é você. Tá, mas como que você vai achar imóvel? Eu vou te trazer o melhor imóvel se você quiser. Mas se você quiser. Por quê? A gente entra em outra questão. Tem muita gente que vai falar assim, eu quero comprar um imóvel de 4 quartos, que não existe mais em Goiânia, pouquíssimo. Dificilmente acha. 4 quartos, só que a pessoa quer pagar 900 mil. A gente traz ela para a realidade. Tem corretor que vai ficar lá se matando. Pode até achar um mais antigo, mas dentro dessa possibilidade, e no Marista ainda, né? Bueno, daí de quebrar as pernas. O que acontece? A gente traz ele para a realidade. Mostra para ele, vai fazendo todo esse trabalho com ele de sondagem, achar o melhor imóvel, não perdendo a essência dele. Porque muitas vezes ele vai comprar algo que ele não precisa. E quando a gente faz a sondagem com ele, a gente mostra para ele que o imóvel é o outro. Calma, deixa eu te cortar. A sondagem é dentro do método. Né? Dentro do método também. Eu tô jogando umas coisinhas aí. E aí, pra gente entender um pouco melhor em relação a essa sondagem, você faz uma análise mesmo em relação ao cliente. Ver todas as necessidades dele para falar, olha, não, esse caminho que você está querendo ir não é o ideal. Eu acho que é isso que entra um pouco da experiência também, né? Porque você para de querer vender e se preocupa de fato com o seu cliente, é isso? É isso. O que acontece? A gente faz uma sondagem primeiro do cliente,
né? E depois a gente faz a sondagem do produto, né, com ele, depois que a gente tem a abordagem. Então, assim, a gente estuda o cliente, de verdade. O local que ele vai, o lugar que ele frequenta, o que ele gosta, a gente pesquisa. Carla, como assim o cliente nem demonstrou interesse, nem a gente faz? Porque se ele não comprar hoje, ele pode comprar daqui 3 meses, daqui 1 ano. E ele vai lembrar de você. Pela experiência que você trouxe para ele. Mesmo ele não comprando. E eu sempre falo isso, a experiência de quem não compra tem que ser maior do que aquela que comprou. Por quê? Porque aquela que comprou foi a experiência única dela, mas esse aqui não comprou. E a experiência aqui dele tem que ser extraordinária. Para dizer, ó, eu quero comprar o imóvel com a Carla Bueno. Por que eu quero comprar com ela? Porque ela me proporcionou, então. Mesmo que eu não compre agora, eu vou esperar o momento certo e aí eu volto com a Carla, porque ela marcou. O exemplo, o cliente viu o imóvel, o cliente falou assim, Carla, acontece, o cliente fala assim, Carla, a gente vai segurar. Claro que a gente tenta de várias maneiras para o cliente, se for viável para ele, né? A gente tenta. Mas caso eu vou esperar, quero juntar mais um dinheiro, tal. Lembrando que a casa ele já não vai comprar com o mesmo preço, a mesma valorização, N coisas. Talvez nem a mesma casa. Né? Às vezes vai ter outra casa, só que assim, essa experiência de abordagem do cliente, encontro com o cliente, tem que ser único. Tem que ser como se já tivesse vendido aqui na abordagem, sabe? Então precisa. Então, esse cliente que não teve venda, não gerou venda, eu sempre falo que eu gosto dos não, né? Então, assim, não gerou venda, mas vai gerar. Porque ele vai lembrar de você. E o melhor, ele vai lembrar porque hoje o nosso boca a boca existe, mas existe de uma forma diferente na internet. Boca a boca virou internet. Virou redes sociais. Que todo mundo escreve o que quer. E era isso quando o povo falava de boca a boca. Então, quando alguém comentar, comprei imóvel com a Carla Bueno, tem um monte de gente que vai lá comentar. Tem um monte de gente que vai falar bem, muito mais do que mal, gente. Muita gente vai falar bem. Mas o que acontece? Vai ter gente que vai estar lá e vai falar mal. E tá tudo bem. Talvez Carla Bueno sirva pro Leonardo. Mas talvez Carla Bueno não sirva pro Samuel. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Cara, muito massa falar sobre isso aí. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu método, que eu tô curioso para saber mais. Não precisa aprofundar, que não é todo mundo que precisa saber, é só da sua equipe mesmo. Mas pelo menos por alto. Primeiro é especialista, segundo seria, não sei, abordagem. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre ele, só superficialmente, pra você entregar o ouro aqui ainda. Tem um ouro aí no meio que eu não vou entregar, tá, gente? Não, total. Fala, só descreve. O que é o método, são 7 passos, é The Seven, o significado, certo? Tem abordagem, né? Na verdade, antes da abordagem, meio especialista. Sim. Abordagem, sondagem. Aham. Tem os outros no meio, né? Que essa é a parte da cereja do bolo. E vamos lá pros 2 últimos, tá? Porque quem quer saber mais sobre o método vai entrar em contato para saber sobre isso. Ok. O que acontece? Os últimos 2 são fechamento e network. Fechamento e network. Fechou, manteve o relacionamento. Pós-venda, mas é fechamento e network. Não existe pós-venda. Pós-venda pode ser pós-venda de uma água, pós-venda de qualquer coisa. Mas é network. Network. Tá. Dentro do seu método, então, tem a metodologia da pessoa se especializar nela mesma. Tem a metodologia ali baseada nos pilares que é para abordar, sondar o cliente. E entre outras coisas que tem no meio, vai para o fechamento e uma nova oportunidade de vendas até com network, certo? Isso aí. Diante disso tudo aí, eu acredito que existe um comercial. Tô certo ou tô errado? E como é que é feito esse comercial? A gente pegou esse lead aqui na segunda-feira, o follow-up dele é até terça. Teria como detalhar um pouco mais para entender como é que a Carla Bueno, dentro do comercial, treinando os corretores dela para ter esse VGV de 25 milhões? Então, como que funciona? O cliente chegou, vamos usar, cliente de ação. Cliente de ação, ele chegou para a gente. Depois da ação, a gente já manda um oi para ele no WhatsApp com mensagens que a gente já elabora antes, né? Sobre, a gente estava no lançamento, o senhor esteve conosco, faz... Saiu de novo. Faz esse script com ele. Fazendo esse script com ele, manda a primeira mensagem para ele da abordagem. Depois, a gente faz o quê? Tem muitos clientes que querem saber valor. Eu sempre falo, você não vende nada pelo WhatsApp. Você não vende. Pelo menos imóvel, você não vende pelo WhatsApp. Né? Então, o que acontece? A gente chama o cliente para as rodadas de negócio, que é onde a gente apresenta o imóvel. A gente tem toda uma apresentação do imóvel, tá? Primeiro encanta o cliente. Encanta o cliente. A gente encanta o cliente. Entra na mente dele, assim, né? De boa.
Entrar na mente, gente, é entrar na mente trazendo para ele a realidade que ele pode comprar. Porque entrar na mente, as pessoas vão dizer, tá iludindo o seu cliente. Não, tô trazendo para ele, lá no inconsciente dele, que ele pode comprar. Porque muitas vezes eu ouvi, você não vai ser nada na vida, você não vai ser ter sua casa. E entra a Carla Bueno, você pode. Ou não, tem a cultura do conservador, né? Não investe agora não, espera mais eleição, um pouco, você vai descapitalizar, descapitalizar, tem eleição, tem final de ano é hora de comprar. Tem várias coisas, crenças que vêm antes que limita ela. Aí acredito que é por isso que existe um encantamento. Precisa encantar. E daí ele vai para esse rodar de negócio. A gente faz a pasta do cliente, né? Fazendo a pasta dele, ele tem preferência de escolha de unidade e os melhores valores no dia do lançamento. A gente fez isso, a gente continua um relacionamento com ele. Por quê? Ele pode ter outro corretor atendendo ele também. Pode querer fazer pasta com outro corretor, porque existe. A gente já teve casos de um único cliente ter 5 pastas com 5 imobiliários diferentes. Ixi. E você tem que ligar pro cliente, você vai comprar com quem? Com quem proporcionou a melhor experiência. Na minha equipe, dizer, não, vocês sabem que não pode acontecer na minha equipe, não. Eu pego. Não acontece. Mas aí a escolha é aquilo que você estava falando. Quem proporcionou a melhor experiência. É a melhor experiência, porque ele vai escolher você. Que foi o caso que aconteceu no último lançamento do Gallery. No último dia, meu corretor de milhões, meu primeiro corretor, Renato Lagares, estava conversando com uma pessoa de network dele. E ela falou assim, eu fiz pasta pro Gallery. Ele falou assim, como assim você fez pasta e não fez comigo? Ela tinha feito com uma outra imobiliária. Daí ela falou assim, não, eu vou fazer com você. A gente teve que mandar uma carta, né, um e-mail, né, para a cliente, dizendo para ela entrar em contato com outro corretor, que a preferência era do Renato. Isso dá muito problema, porque, querendo ou não, a cliente não fez por mal, mas tem clientes que fazem isso de sacanagem. E nesse sentido, ela fez a melhor estratégia. Falou, eu vou comprar porque eu já tenho um relacionamento com o meu corretor e vou comprar com ele. Fez a pasta, foi lá, vendeu. E deu certo. Claro. E aí, depois disso, então, vamos lá, ele tem o primeiro contato, né? Que pode ser... Eu sei que tem ações de rua, né? A gente faz ações de ruas, a gente faz eventos. A gente é a equipe. Digital a também. gente faz no digital, mas a gente faz muito pouco. A equipe em si. Eu ouvi um zoom aí que o digital com imobiliárias tem um relacionamento meio conturbado, né? Não casa muito. E aqui tá os dois lados da laranja, né? Tem a investidora aí, a gestoras em mercado imobiliário, e tem 2 caras de marketing de cá. E aí eu queria ouvir de você pra gente talvez solucionar esse problema aqui agora. Já pensou? Conta aí as experiências que você tem tido. Então, a gente tem experiências... É muito difícil, assim, nas 3 imobiliárias, né, que eu passei, a gente tem problema com marketing. Carla, qual o problema? Demora para fazer campanha, coloca a foto errada, coloca a foto que nem existe. Então, assim, você entende que o método serve para eles também? Porque não faz abordagem com o cliente, não som do cliente. Então, o que acontece? Às vezes chegava o lead, mas o lead fazia o quê? 5 dias que já estava lá parado. Criança de 16 anos. Entendeu? Então, assim, aparece cada coisa que essa sondagem que eu acho que o marketing precisaria fazer. Falta, então, hoje. Entendeu? Então, assim, todas as imobiliárias, Carla, todas que eu conheço, e são muitas em Goiânia, sempre, qual que é o seu maior problema na imobiliária? Marketing. As ações como é que fala, do mercado imobiliário inicial, que talvez seja os eventos, o network, as ações de rua e etc., trazem mais resultado do que o marketing hoje, por causa dessa deficiência, né? O que acontece? Hoje, querendo ou não, dentro do método, o corretor, ele se vende, né? Ele não vende imóvel, ele se vende para o cliente. O cliente não compra o imóvel, ele compra o corretor. E os corretores do mercado, eles acham que eles precisam ser eles. Eles como? Carla, eles querem ter um marketing exclusivo, eles querem fazer vídeo sozinhos, eles querem fazer foto sozinhos, eles querem fazer tudo sozinho. E sozinho a gente chega só até ali do outro lado. Eu sempre falo assim, se eu posso terceirizar isso, uma coisa para o meu tempo ficar planejado, ok. Só que cada um no seu lugar. E hoje no mercado imobiliário tem muito isso. O povo está se preocupando muito com a sua imagem e não com o cliente. Carla, você está dizendo que imagem não é importante? É importante. É de extrema importância. Falo eu que quando participei do reality,
né, tinha 23 quilos a mais. E quando eu entrei no reality, eu ouvi um negócio que gordo não vendia. Eu disse assim, gente, sou gordo e vendo. Como assim? Só que não era sobre ser gordo e vender. Era sobre você se cuidar e vender muito mais. É só sobre isso. Entendi, perfeitamente. E assim, levando em consideração isso daí, sobre essa questão do marketing imobiliário e etc., eu acho que existe uma grande dificuldade hoje, principalmente das agências, de ter o cuidado de estudar o seu cliente. Isso eu falo no geral. Quando a gente pensa no marketing imobiliário, a gente pensa no quê? Investimento alto. Lá eles vão investir dinheiro porque ganham muito, porque entra muito dinheiro. Então, as empresas de marketing, eu posso estar totalmente errado, mas eu acho que não, acho que essa é a realidade. A maioria das agências de marketing hoje que tem parceria com o mercado imobiliário estão mais preocupadas pelo volume do contrato, a grana que está entrando, do que de fato entender sobre o mercado, estudar sobre o mercado. Eu acompanho algumas pessoas, eu estudo sobre o mercado, até porque vocês sabem que nós estamos lançando um projeto aí de uma imobiliária. E baseado nisso, eu não poderia parar de estudar, não posso parar de pelo menos me preocupar com esse mercado, preocupar com essa questão do marketing imobiliário, de como realmente fazer diferente de todas as outras agências. E eu vejo que isso é um grande problema. A gente tem que o especialista em performance, o cara que vai gerar oportunidade, o cara que vai ter que realmente, de fato, desenhar, rabiscar esse público para alcançar ele de acordo com o interesse. Aí você fala lá sobre a sondagem. Essa sondagem ela tem que começar até mesmo, às vezes, na grande maioria das vezes, antes de até entrar em contato com esse cliente. Porque como a gente já tem um imóvel, a gente já tem um jardim, a gente já tem etc., a gente começa a falar assim, minha sondagem tem que começar antes. Essa pessoa ela já tem que ter um certo valor para investir. A saúde, um certo valor para investir, tem que ter filho, tem que ter carro, morar onde, trabalhar onde, já tem que ter mais ou menos esse estudo, esse mapeamento, para que quando a gente fazer um anúncio, fazer uma captação de anúncio, a gente saiba para quem a gente está anunciando. Leonardo, isso é muito importante que você falou, porque eu sempre falo e as pessoas não sabem como funciona. Nós, da nossa equipe, a gente trabalha um lançamento 2 meses antes. A gente planeja 2 meses antes todas as ações que a gente vai fazer. E lá tem todas as ações, de segunda a domingo. A gente tem lá todo esse planejamento de domingo a domingo. Um exemplo. Nosso primeiro recorde para a gente foi quando a gente foi campeão. Campeão não, né? A gente se tornou campeão. A gente foi 3º lugar de vendas do Link, né? Da MyBroker. E o que acontece? Por uma equipe que tinha 3 meses, que não sabia nada do mercado imobiliário. Então, pra gente, é como se a gente foi campeão, assim, sim, sabe? Sim. Porque... Até porque uma equipe de 3 meses é uma equipe nova e pequena, né? E o que acontece? Foi na academia de vendas, onde tinha muita gente, tinha Thiago Negro, tinha muita gente top, sabe? E se tinha muita gente top, a gente tava lá porque a gente é top também. Sim, claro. Entendeu? E a nossa amiga Kátia vai brigar comigo e falar top, né? Topíssimo, que ela disse que é feio falar. É verdade. E ela estava lá nesse dia também. Então, né? Desculpa aí, Kátia, mas tá tudo bem. Então, assim, esse projeto a gente começa 2 meses antes, tudo um lançamento. Carla, você sabe o que vai lançar daqui 1 mês? Eu sei o que vai lançar até outubro do ano que vem, mais ou menos. Eu, Carla, estudo o que vai lançar. Carla, tem datas? Não, a gente sabe o que vai lançar, na região que vai lançar. Então, assim, para mim poder sair, digamos, eu saí do Link, que é um empreendimento, e fui pro Gallery. Uhum. Produtos diferentes. Carla, você trabalha... O Gallery acabou de lançar, então você já está entrando em outro. Aí está o segredo. A gente fez a nossa reunião de equipe, teve o lançamento dele no outro sábado, né, 15 dias atrás. A gente teve o lançamento dele. E o que acontece? Nesse lançamento, a MyBroker, ela é uma empresa muito lançadora. Uhum. Lançou e tal. Eles trabalham depois do lançamento 1, 2 dias e já entra em outro lançamento. E que a MyBroker se consolidou assim. Só que eu vi uma estratégia diferente no Link. Por quê? A gente vendeu mais Link 1, 2 semanas depois do lançamento. Por que você está falando disso, Carla? Porque a gente teve muitos clientes que compraram pós-lançamento. Mesmo não tendo as condições normais, mesmo com valorização, que a gente teve valorização de 10% do Link, depois de 2 semanas a gente teve essa valorização para o cliente. Vende para cliente fora do país também. Por quê?
Porque quando ele vê o lançamento, sim, é muita gente, é muita bagunça, mas tem clientes que ele quer comprar, mas ele espera a poeira baixar e compra depois do lançamento. E essa é a nossa estratégia. A gente trabalha ainda um gallery de 1 a 2 semanas. Após o lançamento. Após o lançamento. Mas a gente já está com outra ação já, que agora vem o Turim e o Reserva 23. Closer 23, perdão. Closer 23 que vai lançar e o Turim. Esses lançamentos são esse ano ainda? Sim, esse ano ainda. Ixi, tem tempo para comprar, irmão? Já tá Tem 8 lançamentos até o final do ano ainda. Credo. Quantos? 8. Em 2 meses. E a gente escolheu, tá? Vai ter mais lançamentos, mas a gente... Foi a primeira vez, eu acho que é muito importante falar isso, a equipe vai fazer 5 meses de equipe. Todos os planejamentos que eu fiz sozinha. A gente vai trabalhar esse produto, cheguei na reunião, a gente vai trabalhar isso. Ok. Nessa última reunião, eu falei com eles, vocês vão trazer ideias, a gente vai trabalhar... Escolhi 2 produtos para a gente trabalhar a base. A gente vai trabalhar gallery, vai trabalhar outros produtos que a gente também trabalha, que a gente tem especialista Opus também, gente, que Opus é muito bom. Então, assim, a gente tem os nossos especialistas, mas trazendo esses 2 lançamentos como base. Coloquei, você vai vender isso, você tem perfil para isso, tem perfil para isso. Ah, cara, mas eu quero vender lote. Mas seu perfil não é para lote, amor. Querer é uma coisa, vender é outra. Então, a gente consegue fazer isso. Fiz isso com eles. No outro dia, eles trouxeram as ideias que eles queriam fazer para essa estratégia. Então, eu fiz de uma forma diferente e o resultado foi diferente também. A entrega deles para as ações, a gente já tem um cronograma para isso, para ir fazendo. Então, é muito importante, sim, trazer essa estratégia. Quando a equipe está formada e a equipe dá conta de trazer informações, de agregar, eu não fiz isso com eles antes porque não tinha uma base. Hoje eles já têm uma visão de lançamento, o que funciona, o que não funciona. Por quê? Voltando ao que você falou antes ali, que as imobiliárias sofrem muito com marketing, elas sofrem. Um exemplo, a gente tem uma imobiliária da MyBroker que ela vende mais por ação porta em porta. Porque ela desistiu do marketing, o marketing não deu certo para eles. E foi essa agência, 8 horas da noite, tinha corretor dessa agência no dia do lançamento lá, chegou cliente espontâneo, fez 2 vendas, porque estava lá. A gente vai partindo agora para o final do nosso terceiro episódio, Carla. Eu gostaria que você vai fazer 2 respostas aqui para mim agora. A primeira, você vai falar sobre alguma coisa em relação a quem quer entrar nesse mercado, sobre essa transição de carreira, como que funciona esse desafio, como que eu inicio, com quem que eu falo, quando que eu falo. E final, você vai olhar para aquela câmera ali e você vai dar um recado para as pessoas, qual que é o conselho que a Carla daria, que foi o conselho que você gostaria de ouvir quando você começou, para quem está iniciando hoje nesse mercado. Então, primeiro, você vai me falar acerca de... Até esqueci que eu perguntei na primeira, mas vai dar certo. O importante é a espontaneidade. Sobre a transição de carreira, quem está entrando, lembrei. Quem está entrando, você pode responder para mim e por final você vai dar um conselho aí para quem está nos ouvindo. Tá, então, precisa ser transição de carreira. Por quê? Carla, você pega pessoas que têm um outro trabalho e quer trabalhar com você. Eu fiz isso com 2 pessoas. E as 2, em 2 dias, falaram assim, não, Carla, eu vou ficar só com você. Por quê? Precisa ser plano A. Não tem como ser plano B. Precisa estar empenhado. Os primeiros meses, precisa estudar muito. Tem muita reunião. Tem gente que fala, Carla, não aguento mais em treinamento. Não. Precisa estar na imobiliária, precisa estar com a gente, precisa andar colado em mim. Sempre falo para os meus corretores, cola em mim, suga tudo que você pode. Por quê? Muitas vezes eu não tenho muito tempo, então quando eu tô lá, suga o que você pode. Pergunta. O maior problema de todas as pessoas do mundo é não fazer pergunta. Tem medo, né, de fazer pergunta? Tem medo de fazer pergunta. Pergunta, gente. Isso entra lá na sondagem depois de fazer pergunta. Precisa perguntar. Então, assim, o que eu falo sobre toda essa transição? Precisa ser uma transição mesmo. Eu quero trabalhar. Tem muita gente falando disso. Quero. Como aconteceu ontem. Tem 2 pessoas. Carla, eu quero trabalhar com você em janeiro. Como assim, só em janeiro? Ah, porque não sei o que. Gente,
de querer, tem muita gente querendo. Mas você precisa fazer, vai e faz. Se tá com medo, vai com medo mesmo, sempre falo isso. Então, o que acontece? Transição de carreira. Sou cabeleireira, sou manicure, sou mãe. Para as mães que têm mães maravilhosas em casa, que só cuidaram de filhos. E falam, o que eu estou fazendo? Tá cuidando dos filhos. Mas você precisa fazer algo a mais também. Você precisa, sabe? Então, eu falo assim, para todos, sabe? Motoboy, cabeleireiro, maquiador, todo esse povo, gente, quem não tá... eu não vou nem dizer que não se encontrou, mas quem não tá no seu propósito, fala comigo, me chama lá no Instagram, me chama no WhatsApp, a gente senta e conversa, faz análise do perfil, e se der, no outro dia você começa com a gente. Tem toda essa história do Cresce, tem todas as coisas bonitinho, mas precisa ter um coração ensinável. É isso, agora é o momento em que você vai dar um recadinho. O que você gostaria de ter ouvido lá atrás, o que você até ouviu, que você acredita que pode fazer diferença para quem está começando hoje, quem está no mercado imobiliário e ainda não tem os mesmos resultados que você ou que a sua equipe. Fique à vontade. Gente, o recado que eu quero deixar para vocês, a base de tudo é o coração ensinável. Precisa ter um coração ensinável. Precisa querer fazer algo novo. Precisa desejar fazer algo novo. Mas nessa base, o que eu digo para você? Vai e faz. Do jeito que você é. Do seu jeitinho. É o seu jeito que vai encantar seu cliente. É o seu jeito. Tudo é aprimorado, mas é o seu jeito. Coração ensinável, conhecer você, ser ambicioso é muito bom também pra gente. Mas ter um relacionamento e uma experiência única com a gente, com a nossa equipe, com os clientes, é base, tá? É base. E eu falo assim pra todo mundo, gente, eu vendi espetinho. E eu ouvi essa semana um delegado falar pra mim, Carla, que eu ouvi meu depoimento, falou, Carla, eu também vendi espetinho. Então, eu tenho orgulho de dizer que eu vendi espetinho, gente. Eu atendi o povo na maior felicidade. Mas o que eu quero dizer pra você? Se eu conseguir, você consegue. Você ouviu já que você não ia ser ninguém na vida, que você não vai dar em nada. E eu posso dizer pra você, você vai ser quem você quiser ser. Você vai chegar onde você quiser chegar, mas tudo depende do seu primeiro passo. Eu tô aqui pra te ajudar. Eu não largo a mão de ninguém. Mas primeiro você tem que vir e dar a mão pra mim. É isso aí. Muito obrigado, Carla, por você estar aqui hoje. De nada, foi uma honra. Prazer é nosso. Acredito que tudo que você falou aqui vai servir de alguma forma para quem está assistindo, para quem está acompanhando. E para quem quer acompanhar a Carla, segue ela nas redes sociais, é Carla Bueno, com 2 L's, _. Você já sabe qual que é, né? Então você vai estar também na descrição se você quiser saber um pouco mais sobre a Carla. O Instagram dela está aqui embaixo. Se você também puder se inscrever, mandar para um amigo que é corretor, que quer entrar nesse mercado imobiliário, agora é o momento. Você vai apertar aqui a setinha aí de compartilhar e você vai compartilhar para quem você quiser. Samuel, contigo, meu irmão. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas e realmente causado aquele interesse em entender um pouco mais o mercado, seja para ser um investidor, comprar um imóvel ou ser um corretor. Entender realmente qual que é esse método maravilhoso da Carla, que é o 7. Então é isso, espero que todo mundo